Olá! O Brasil encerrou no último domingo o talvez mais tumultuado período eleitoral da sua história recente. Muitas das certezas sobre o que esperar de uma eleição foram desfeitas. Passada essa fase, o presidente eleito Jair Bolsonaro dá início a uma nova etapa: a criação de condições de governabilidade, o que envolve a formação do seu ministério, a definição de sua base de apoio no Congresso e a construção de pontes com o Supremo Tribunal Federal. Afinal, a Constituição define que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são independentes, mas estabelece também que esses poderes são harmônicos. O Expressão Nacional de hoje pergunta, no governo Bolsonaro, como será a relação entre os três poderes da República. Eu recebo hoje o deputado Marcelo Álvaro Antônio, de Minas Gerais, vice-líder do PSL, o líder do PDT, deputado André Figueiredo, do Ceará, o deputado Jorge Sola, da Bahia, vice-líder do Partido dos Trabalhadores, e o líder do PR, deputado José Rocha, da Bahia. Você, como sempre, é convidado a participar pelas redes sociais da TV Câmara, pelo WhatsApp 61996202573 e pelo bate-papo aberto youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Senhores, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse debate. E eu gostaria de começar com o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas, vice-líder do PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Deputado, quando Jair Bolsonaro assumir no ano que vem, ele vai encontrar um país com um conjunto de problemas. Uma economia que saiu recentemente do processo de recessão, mas que ainda está com crescimento ainda esperado muito pequeno, menos de 2% para esse ano é esperado. Quase 13 milhões de desempregados, contas públicas no vermelho, um problema de insegurança muito grande. Ou seja, um país que não está em boas condições muito fáceis de ser administrado. No nosso presidencialismo, o presidente da República, ele tem muito poder. Alguns cientistas políticos dizem que é um presidencialismo imperial o nosso. Mas a gente sabe também que ele não faz nada sem o Congresso Nacional, sem o apoio do Parlamento, principalmente naquilo que envolve reformas na Constituição. Como será estabelecida essa parceria do governo Jair Bolsonaro com o Parlamento que toma posse no ano que vem? Boa noite, Maristela. Boa noite, deputado Jorge Sola, deputado nosso amigo Zé Rocha, deputado André Figueiredo, um prazer estar aqui com vocês. Os desafios são muitos, Maristela. Realmente, o Brasil, ele vive agora, a partir de janeiro, viverá, melhor dizendo, um novo momento, um novo ciclo, com um presidente que certamente chega com um respaldo popular muito grande, embora tenha tido o presidenciável Haddad tem tido uma relevante votação, uma importante votação, mas o presidente Jair Bolsonaro chega realmente com muitos desafios. O primeiro deles é realmente a governabilidade, que não temos visto muita dificuldade no tocante ao diálogo com os deputados. A gente sempre diz que é o momento da classe política dar sua contribuição com o Brasil. E como que é isso? A gente precisa de botar um fim nesse ciclo do toma lá, dá cá. Essa é a mentalidade hoje do nosso grupo, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que é nociva esse toma lá, dá cá, entregar ministérios aos partidos políticos. Isso não faz bem para o Brasil e não faz bem também para os deputados, para a casa. Muitas vezes o ministério A é entregue para o partido B e aquele ministério atende prioritariamente os deputados do partido dele. A gente precisa realmente de acabar com esse ciclo para que o Brasil possa avançar de uma forma mais republicana. Essa relação entre partidos com o governo federal, ela precisa ser mais republicana. Os deputados, nós sabemos bem o que os deputados, os senadores, as deputadas, as senadoras querem. Eu sou deputado, fui vereador em Belo Horizonte e o que nós queremos é condição de atender as nossas bases, construir a nossa reeleição, avançar para outros cargos eletivos, e isso é possível fazer numa relação mais republicana com o governo federal. Eu acredito que o presidente da República ou a presidência da República, o governo federal, precisa de atender basicamente o deputado em suas bases. Aquele deputado que pertencer à base de governo, ele precisa ser atendido em todos os ministérios de forma
igualitária. Os deputados que são, obviamente, oposição, têm as suas emendas parlamentares impositivas. Obviamente, aquilo que for necessário para atender também esses deputados, que for trazer benefícios às comunidades onde eles representam, também será feito. Portanto, eu acho que essa governabilidade ela vai precisar ser revista, né, do ponto de vista que o deputado ele precisa ser atendido nas bases. O deputado ou o partido político ele não necessariamente precisa obter um ministério para isso. Essa mentalidade que a gente quer implantar, essa contribuição que a gente quer que os deputados e os senadores possam dar com o Brasil nesse momento. Obviamente sendo atendida em suas bases, mas não trocando ministérios a troco de apoio no Congresso Nacional. Deputado André Figueiredo, quando o deputado Marcelo Álvaro fala de atender nas bases, isso me traz a ideia das medidas do orçamento, inclusive ele falou do orçamento, das liberações orçamentárias e da distribuição de recursos por meio dos ministérios. Né? Agora, a gente sabe que, de maneira geral, o nosso presidencialismo, pelo menos nessa fase que nós estamos agora, depois da Constituição, você faz a base distribuindo cargos no governo e faz ajustes por meio das emendas orçamentárias. Esse tecido receituário foi de Fernando Henrique, foi de Lula, foi da Dilma. O senhor acha que essa proposta que vem sendo sinalizada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, ela é aplicável na realidade? Bem, boa noite, Maristela, boa noite, deputado Marcelo, deputado Jorge Sola, deputado Zé Rocha. Bem, na nossa avaliação, inclusive, eu posso dizer, meu amigo Marcelo, que nos causa surpresa, porque ao dizermos que não teremos mais o toma lá da cá em termos de troca de ministérios, de cargos de ministérios, mas quando nós temos o condicionante, a liberação de recursos ou o atendimento pleno do parlamentar, que é da base do governo, em detrimento do que é oposição, apenas ser atendido nas emendas impositivas, na verdade nós estamos dizendo, olha, tu vota comigo, que eu vou te atender plenamente. Tu não vota comigo, que eu vou te tratar de uma maneira não tão republicana. Não é? Então, eu vejo com muita preocupação. Acho que, inclusive, é uma sinalização muito clara, e eu espero, talvez, eu tenha me feito entender mal, né, em termos de ver o que o vice-líder do PSL, deputado Marcelo, colocou aqui. Mas muito me preocupa, porque quando se tem trocas, digamos, de cargos, sejam eles de ministros ou de segundo ou terceiro escalão, em troca de apoio, é um toma lá da cá? É um toma lá da cá. Mas também quando você tem liberação de emendas ou pleno atendimento daquele parlamentar em troca da fidelidade dentro do parlamento, não deixa também de ser um toma lá da cá. Então isso precisa ser revisto. Acho que a relação entre legislativo e executivo, a partir do que foi pregado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, tem que necessariamente privilegiar as relações republicanas entre os dois poderes e principalmente com a sociedade brasileira. Muito me preocupa a visão que se tem alguns segmentos da sociedade que dizem, não, o Bolsonaro vai endireitar o Brasil, vai levar o Brasil agora para uma posição de direita, vai levar o Brasil para fazer o que sempre fez, retirar direitos, deveria ter feito, retirar mais direitos dos trabalhistas, fazer uma reforma da Previdência que a gente sabe que estão batendo cabeça os próprios futuros ministros. E foram 57 milhões de brasileiros que votaram no Jair Bolsonaro. Então, é uma eleição legítima. Sim. E o presidente eleito, evidentemente, não representa apenas os 57 milhões, que já seriam muitos. Representa todos os brasileiros. Por isso que nós temos que ter preocupação, se me permite, deputado Marcelo, que eu tenho certeza que Vossa Excelência será um dos grandes representantes dentro do parlamento do governo Bolsonaro, né, que nós tenhamos essa relação mais republicana de diálogo, porque quando um deputado de oposição vai a um ministério, ele não vai pedir apenas para suas bases, ele vai pedir para o Estado que ele representa, vai pedir para, digamos assim, o pensamento que ele representa, seja de defesa de uma região Nordeste, aqui que temos 3 nordestinos, né, de uma região, inclusive que Minas Gerais é uma região também atendida pelo setor
porque faz parte do semiárido, do norte de Minas. Então nós temos que ter essa preocupação, sim, de termos uma visão republicana já de início, até porque o presidente eleito Jair Bolsonaro declarou que assim será. Não precisará em tese, de partidos, pelo menos no primeiro momento ele diz isso, e acredito até que não vai precisar. Vamos ver como vai decorrer, digamos, no relacionamento com outros partidos mais ao centro, até para garantir essa governabilidade dentro do parlamento. Nós do PDT temos aqui, seremos oposição, e vamos falar isso no decorrer dessa conversa, mas seremos uma oposição responsável com o Brasil, respeitando o resultado das urnas. Por falar em oposição, deputado Jorge Sola, PT da Bahia, eu sou como vice-líder do seu partido. Deputado, o PT, depois de ter sido bem sucedido em 4 eleições seguidas, 2 presidente Lula, 2 presidente Dilma, perdeu pela primeira vez as eleições presidenciais. Mas, por outro lado, fez a maior bancada aqui na Câmara. Então, eu queria saber como é que o PT vai se comportar nesse período. O PT hoje é oposição, Michel Temer, mas ele vai agora passar 4 anos na oposição até que haja novas eleições, né? O PT nasceu na oposição, mas ficou 14 anos aproximadamente no governo, né? Como é que o PT vai se comportar como oposição, trazendo já essa experiência de ter sido governo? Então, Maristela, boa noite para os colegas parlamentares, para os telespectadores. Essa pergunta é muito importante, porque a primeira coisa que eu acho que a oposição vai ficar bem clara, tem que ficar bem claro nesse momento, é que nós não somos golpistas, nós não vamos fazer com o Bolsonaro o que fizeram com Dilma, que não reconheceram o resultado das eleições, tentaram deslegitimar o governo eleito, sabotaram o governo Dilma, inviabilizaram, destruíram a economia do país para dar um golpe e tirar uma presidente eleita. Isso pode esquecer que nós não somos golpistas, não faremos com o Bolsonaro o que fizeram com Dilma. Porque, principalmente, a oposição tem responsabilidade pelo país. E nós não permitiremos fazer um aprofundamento da crise para desestabilizar um governo eleito. Nós reconhecemos o jogo democrático, fazemos parte dele, reconhecemos o resultado das urnas. Agora, nós vamos, obviamente, discordar das ações do governo que consideramos que são nefastas. E ele não é oposição pela oposição. Não tem. É muito claro que o presidente eleito, ele teve uma estratégia de esconder da população as suas propostas que estão no programa de governo. Não participou dos debates, não trouxe à tona as principais questões que ele irá pautar nos primeiros meses do governo e que já está pautando. Então, é preocupante quando a gente já está vendo aqui essa história que não vai negociar cargo, que não vai negociar ministério, que não vai negociar emenda. Me lembra muito quem viveu o governo Collor. A diferença é que lá foi uma eleição de presidente solteira. Aqui foi uma eleição junto com a eleição de parlamentares. Então, o PSL cresceu, criou uma base parlamentar, mas eu estou deixando aqui bem claro, é inevitável no nosso presidencialismo você ter a construção de uma base parlamentar. O PSL sozinho não terá essa base, vai ter que negociar com outros partidos. E a negociação vai passar por ações de governo, por recursos, por cargos. E isso não adianta. O discurso que Collor fez e que não cumpriu é o mesmo discurso que Bolsonaro fez e que não cumprirá. Agora, a nossa preocupação é que se ele cumprir o que está escrito no seu programa de governo, o governo que foi eleito agora será, do ponto de vista econômico, muito pior do que o governo Temer, um desastre para a economia desse país. Do ponto de vista das políticas sociais, ele vai ser muito mais devastador, a miséria vai aumentar, o sofrimento e o suporte do Estado vão reduzir, e do ponto de vista da liberdade democrática e do Estado de Direito, vai ser um ataque permanente em várias frentes. Então, a questão da oposição, ela passa pelas medidas que estão sendo tomadas. E não é surpresa, inclusive, que já estamos vendo aqui negociações até nos corredores, a gente tem visto negociações de cargos na mesa da Câmara, negociações de cargos em ministérios, já com os atuais parlamentares, inclusive, não é nem com o novo Congresso, para tentar votar medidas extremamente impopulares ainda nesse momento, ainda com essa composição, ainda com Temer. Se Temer está tão impopular, está tão defenestrado e não será mais o presidente, é melhor que as medidas mais impopulares
sejam aprovadas ainda, e já estão correndo as negociações para tentar destruir a Previdência Social ainda esse ano. Já estão correndo negociações para tentar liberar o armamento ainda este ano. Já estão correndo negociações para destruir o Ministério do Meio Ambiente e outras propostas extremamente nefastas. Então, para não me alongar mais, eu queria deixar bem claro, a oposição é uma oposição programática, é uma oposição responsável, uma oposição na defesa de políticas públicas que permitam melhorar a vida da população. E na política, que eu estava até brincando com alguns colegas, vamos trabalhar na redução de danos. Como a gente não tem maioria suficiente para impedir todo o desastre que será esse governo, nós vamos buscar minimizar o prejuízo e o estrago que eles vão fazer, como fizemos com o governo Temer. De minimizar os prejuízos, eu gostaria de ouvir o deputado Zé Rocha, líder do PR, deputado da Bahia. Deputado, esse debate todo eleitoral, ele não gerou muito em torno de propostas efetivas para a economia. Existiam algumas ideias gerais em relação à segurança, um ponto forte, né, do hoje eleito deputado Jair Bolsonaro, hoje eleito presidente. Mas questões econômicas, até a própria questão da Previdência, que é uma questão tão importante, não existe muita clareza ainda de qual é o programa em relação à questão da Previdência. Eu queria saber do senhor que é de um partido de centro, que, como nós conversávamos antes do programa, já foi do Centrão. O senhor diz agora que o PR não é mais do Centrão, mas o centro pode ser o fiel da balança nessa questão da composição, se o governo vai ser maioria ou não, em relação a essa questão, porque se não tem temas muito definidos, isso pode ser um facilitador, porque o eleitor pode não se sentir traído, mas pode ser um dificultador também, porque temas não muito definidos podem ser também temas muito impopulares. Como é que o centro deve se comportar nisso? Quero cumprimentar você, Maristela, e nosso querido colega André, Marcelo e Sola, e os telespectadores que estão nos assistindo. Olha, realmente o PR é um partido de centro, não é um partido de centrão. E a nossa visão de país é que nós vamos votar todas as matérias de interesse para o país. Nós temos uma visão de nação, de país. Não vamos aqui criar nenhuma dificuldade para o futuro presidente naquilo que vier em benefício da população e do país. Eu entendo, Maristela, que nós temos aí 5 temas, que são 5 temas que eu considero importantes para que nós possamos realmente atender os anseios da nossa população, que é combater a corrupção, primeiro deles. Segundo, segurança pública, oportunidades de emprego. Temos que dar à juventude, ao povo brasileiro, a oportunidade de ter o seu emprego. Nós temos aí em torno de 13 milhões de desempregados. A cada dia acende a condição de emprego milhares de jovens e que nós não podemos conviver com essa situação. E os outros dois segmentos, educação e saúde. Então, o presidente que se debruçar nessas 5 questões, nesses 5 temas e tentar solucioná-los, resolvê-los, com certeza nós vamos ter um governo que venha ao encontro dos interesses do povo brasileiro. A questão, por exemplo, estrutural de reformas, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, eu entendo que são altamente importantes nós discutirmos, debatermos essas 3 reformas. A reforma da Previdência, ela não acredito que seja votada essa reforma que está colocada aí. Não há nem tempo e não há clima dentro da Câmara. O presidente Rodrigo Maia hoje falou isso também, o presidente da Casa. Não há clima dentro da Câmara para votar essa reforma, mesmo porque ela não atende aquilo que se pretende. Então tem que ser uma reforma mais completa e que ela seja uma reforma que nós tenhamos os seus efeitos a longo prazo,
e que seja debatida e discutida com a sociedade. Eu acho que essa reforma que está aí, faltou um debate maior com a sociedade. Temos que debater bastante com a sociedade, amadurecer uma reforma da Previdência e aí sim colocar para o debate, a discussão dentro da Câmara. A reforma tributária é outra necessidade. Nós não podemos ter estados do nosso país, do Nordeste e do Sul, com diferenças em tratamento em relação à questão fiscal. Nós temos a questão da reforma política. Nós temos que ter uma reforma política, não podemos ter eleições de 2 em 2 anos, temos que tentar unificar as eleições. Nós temos que diminuir o número de partidos. Olha, nós temos nos Estados Unidos direita e centro. No Brasil nós temos uma infinidade, um espectro imenso de partidos representando. Nós temos no Brasil 3 segmentos, esquerda, centro e direita. Então, no máximo, 3 partidos para que cada um represente esse segmento já definido dentro da nossa sociedade, que é a esquerda, o centro e a direita. Deputado, para a gente voltar aqui para o deputado Marcelo, então, pelo que eu entendi, o PR, no primeiro momento, não vai se posicionar nem como governo, nem como oposição, vai se posicionar de acordo com temas específicos que venham a ser debatidos. E analisar os projetos que virão do Executivo para que eles sejam analisados e debatidos dentro da nossa bancada. Deputado Marcelo Álvaro Antônio, falando ainda da questão da distribuição dos cargos no Ministério, deputado José Rocha comentou aqui uma característica que é muito nossa, do nosso modelo, que é o multipartidarismo, né? Nós temos 30 partidos eleitos para o próximo ano. Existe uma tendência à redução disso em função da cláusula de desempenho. Mas mesmo que digamos que os 14 que não estão em condições de pleno funcionamento se juntem a outros e virem 16. Mesmo assim, 16 de partidos, eu acho que não deve existir em muitos lugares por aí, talvez em nenhum. Agora, quando se fala em distribuição de cargos e de ministérios entre os partidos da base, existe sim, e não sem motivo, essa ideia do toma lá da cá. Mas existe também a identificação de temas que têm relação direta com um determinado partido. Para ficar muito claro, o PV, por exemplo, né? O PV é um partido que é facilmente identificável com a bandeira dele, né? Não seria, vamos supor, vamos supor que o PV, um partido como o PV, estivesse na base. Não seria natural que um partido desse estivesse ligado, sendo da base, estivesse ligado à área de meio ambiente, por exemplo? Normalmente as distribuições são feitas também assim. Nem esse tipo de consideração é feita pelo governo? Olha só, primeiro eu queria esclarecer um ponto até que o André trouxe aqui, né, quando o deputado André, ele disse que o deputado da oposição não seria atendido em suas bases. Não foi o que eu disse. Talvez eu me expressei mal. Eu disse que os deputados de oposição, obviamente, terão as suas emendas parlamentares impositivas e os seus pleitos no governo federal, obviamente, serão avaliados como de qualquer outro deputado e atendidos ou não. Então, não disse aqui que deputado de oposição não deverá ser atendido no governo. Obviamente, todos os partidos, você citou aqui o PV, que tem uma ligação mais aproximada do meio ambiente, eu acho que sim, os partidos têm que dar a sua contribuição, mas não indicar o líder do Ministério. E como seria essa contribuição do partido? Com programas, contribuições programáticas, né? Tenho certeza que todos os ministros do governo por vir vão estar abertos a sentar, a debater os programas que cada partido julga ser importante para o país, e essa contribuição ela será muito bem-vinda. A nossa posição aqui é de não entregar ministérios aos partidos políticos, como vem sendo feito nos últimos anos aqui no Brasil. Aliás, nos últimos 30 anos. Entrega-se o ministério a um partido político e o partido, muitas vezes, indica um ministro que não tem a capacidade, talvez técnica, para exercer aquela função, ou seja, pode gerar ali um problema de gestão e mais, a corrupção também. Eu acredito que se for ministérios técnicos com pessoas indicadas com livre indicação do presidente da República, essa relação com o Congresso Nacional será aberta, será debatida amplamente com os partidos políticos, a contribuição de cada partido, de cada parlamentar
será muito bem-vinda em todos os ministérios. Só que o controle ele precisa estar realmente sendo gerido pelo governo federal e não por partidos políticos. Certamente, o exemplo que você deu do PV ou de qualquer outro partido que tiver, programas que vá contribuir com a nação brasileira, certamente será debatido, discutido e, se for o caso, implantado. Deputado Jorge Sola, rapidamente, antes da gente ir para o intervalo. Quando o PT entrou no governo, em 2003, assim como o PSL está entrando agora, era a primeira experiência do PT. Né? De certa forma, existia uma visão muito parecida de cuidar dos ministérios, de evitar participação de determinados partidos políticos, e com o passar do tempo, o PT foi tendo que abrindo a sua base e foi agregando, inclusive, partidos de base ideológica diferentes do próprio partido. Queria que o senhor falasse rapidamente, com base na experiência do PT, esse raciocínio feito hoje pelo deputado Marcelo Álvaro Antônio tende a funcionar? Olha, foi uma boa pergunta, até porque eu participei do primeiro governo do presidente Lula, fui secretário de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, com o então ministro Humberto Costa, hoje senador, reeleito por Pernambuco, e naquela ocasião havia uma compreensão por parte do governo Lula da importância de você incorporar uma base bem ampla, que deu a sustentação à sua eleição, mas não faziam parte dessa base, por exemplo, o MDB, e outros setores mais ao centro. E se o governo Lula não tivesse aberto para incorporar esses outros partidos em 2005, o golpe que Dilma tomou em 2016, ele teria tomado em 2005, que é o que estava se encaminhando. Não se consegue, no nosso modelo de presidencialismo, garantir governabilidade se não tiver maioria parlamentar. Como tem muitos partidos e há uma fragmentação, necessariamente você tem que negociar com vários partidos. Não precisa ser uma negociação espúria, pode ser uma negociação democrática, como existe em vários países, alguns até com regime parlamentarista, onde você tem uma divisão de espaços na gestão, você tem a participação de partidos no governo. Agora sim, esse discurso, eu vou repetir, não consigo deixar de me lembrar do governo Collor, era o mesmo discurso, combate à corrupção. E quando você vai ver um presidente eleito, que ele e seu séquito são dos mais antigos participantes dos esquemas de corrupção na República. Combate aos partidos como se fosse algo novo, um discurso do novo, no entanto é um presidente eleito que está há 28 anos no parlamento, pulando de partido em partido. Já participou de vários partidos, de várias siglas. O discurso de que não vai negociar ministérios, e quando a gente vê, já estão negociando até a pauta dos próximos 2 meses em troca de espaço no futuro governo. Então é aquele discurso hipócrita, que fala uma coisa, no entanto a prática é outra. Né? Eu acho que a prática mais correta e coerente num sistema como o nosso é, de forma democrática e transparente, incorporar partidos, lideranças, projetos na gestão pública, nos espaços de governo, com bases programáticas. Eu acho que é importante a questão que você trouxe anteriormente. As bases programáticas, a afinidade programática, ela é fundamental para fazer com que a governabilidade se dê de forma adequada, por identidade de programa. Aí que eu insisto, a oposição ou não vai se dar de forma programática. É importante que partidos como o PR também possam definir a sua posição em função do que programa virá desse governo. Eu preciso fazer um intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo pelo WhatsApp, 61996202573. Na volta, nós vamos terminar de falar sobre a relação governo, poder executivo, governo Bolsonaro e o próximo parlamento, mas vamos falar também do judiciário, porque o judiciário também faz parte o terceiro poder que faz parte da solução dos problemas da República. O judiciário não fica de fora. Não sai de lá, daí a gente volta já. Lá, o Expressão Nacional está de volta e a pergunta de hoje é, no governo Bolsonaro, como será a relação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário? Deputado André Figueiredo, PDT do Ceará, líder do partido. Deputado, o governo Bolsonaro tem anunciado já desde antes da eleição que pretende trabalhar com frentes parlamentares temáticas e não com partidos políticos. Agora a gente sabe que as frentes parlamentares reúnem vários partidos.
Existe uma ideia, uma falsa ideia, de que os deputados, eles agem independente por vontade própria, sem muita ligação com o partido. Mas a gente sabe que as lideranças partidárias têm um peso muito grande na casa. As lideranças partidárias indicam quem entra e quem sai das comissões, as lideranças partidárias indicam os nomes dos relatores dos principais projetos, e a gente sabe em momentos de votações importantes que o líder partidário vai lá e tira uma determinada pessoa de uma comissão, porque sabe que aquela pessoa não vai votar, como é a orientação do partido. Como é que vai ficar, como é que vai ser viabilizado um governo via frentes parlamentares, acordo com frentes parlamentares, se hoje, pelo regimento da Casa, quem tem o poder são de fato as lideranças partidárias? Bem, Marcela, talvez pelo presidente eleito Jair Bolsonaro não ter tido, nesses 28 anos de mandato, uma vida parlamentar tão efetiva, né, pouquíssimos discursos, não lembro de nenhum projeto de lei, né, ele não saiba talvez dessas questões regimentais. Primeiramente, a liderança partidária, evidentemente, é eleita pela bancada. Não existe um líder partidário ungido ao cargo que não seja por votação dentro da sua bancada. O que o legitima para ser líder. O que o legitima para ser líder e para representar as posições do partido dentro do parlamento. Né? Porque se eu sou líder do PDT, eu não sou líder de mim mesmo, sou líder da minha bancada, que fui eleito para isso por eles, e sou líder porque também represento a posição do PDT aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então, essa compreensão é necessária ter. É natural que o presidente eleito, hoje deputado Jair Bolsonaro, não tenha essa compreensão, porque pela multiplicidade de partidos que ele passou, ele não sabe exatamente quais são os pensamentos de um ou de outro. Agora, ele é presidente eleito. Ele é presidente que vai precisar se relacionar com o parlamento. Dizer que vai se reunir com a bancada da bala, com a bancada evangélica, com a bancada em defesa da agricultura, não é? Sem ter a compreensão de que essas bancadas podem ter até uma atuação parlamentar em conjunto. Mas, por exemplo, dentro do PDT, nós temos parlamentares que são da bancada da agricultura, mas que nunca vão votar, por exemplo, a favor da fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. É um despropósito. É um despropósito esse anúncio que foi hoje ratificado pelo meu colega de parlamento, o deputado Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, dizendo, não, já é um consenso, vai se fundir, vão se fundir essas duas pastas. Ela pergunta opinião exatamente sobre a junção dessas duas pastas, meio ambiente e agricultura. Acho que é viável? É um verdadeiro absurdo, um despropósito. É uma demonstração de certo desdém com as bandeiras do meio ambiente que certamente serão rechaçadas não apenas pelos movimentos ambientalistas locais, mas pelo mundo todo. Não é? Nós temos aí um risco muito grande de uma crise ambiental que o mundo padece. E o Brasil, como um pulmão do mundo, não pode ter essa compreensão, digamos assim, inusitada de que vai colocar um ministério que, até certo ponto, antagônico à tese do meio ambiente, são teses legítimas, dá para compor um lado, compor o outro, mas nunca juntar na mesma pasta. Eu duvido muito que o setor da agropecuária aceitasse um ambientalista dirigindo essa pasta, num eventual governo de esquerda. Vamos dizer, não, vamos botar a Marina para dividir, na época que ela defendia essas teses mais na linha de frente, vamos botar a Marina para, digamos assim, comandar essa pasta. Nem botar a Cátia Abreu para cuidar do meio ambiente. Mas até que pode. A Cátia já tem uma visão bem mais ampla, né? A Cátia é uma pessoa que tem... Não, é uma provocação boa, mas a Cátia, ela tem tido posições extremamente lúcidas, que foram extremamente benéficas, né? Desde que entrou nessas nossas lutas. São pessoas altamente capacitadas. Mas enfim, mas é algo mais ou menos, é como se colocar, você experimentar, por exemplo, que a UDR, que está lado a lado com o presidente eleito Jair Bolsonaro, vai comandar uma pasta que vai ter o meio ambiente sob sua alçada. Então, são questões como essa que nós temos que ter muita cautela. Esperamos que, evidentemente, ainda na ressaca eleitoral, a vitória foi no domingo, muito pouco tempo atrás, que nós possamos ter a compreensão de que, não, ao lado do presidente eleito vão estar, claro, pessoas lúcidas e ele mesmo. Ele é presidente eleito por 57 milhões de pessoas. Ele tem que saber que ele não vai representar uma meia dúzia, digamos assim, de segmentos que vão ou fizeram lobby ou vão fazer para que esse governo represente apenas eles. Ele tem que representar todos os brasileiros, que já são muitos os que nele votaram, e são muitos mais o que ele vai presidir.
Deputado Zé Rocha, sua visão como líder, como é que funciona na prática, no dia a dia do parlamento, essa negociação feita com as frentes parlamentares em detrimento das lideranças partidárias? Olha, eu não acredito que o presidente Bolsonaro vá querer desconhecer as lideranças partidárias dentro do Congresso Nacional. Isso aí não acredito de maneira nenhuma. Ele, para negociar projetos, certamente que ele deverá negociá-los com as lideranças partidárias. Isso é o que, Magistério, você disse aí anteriormente. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, o Congresso tem o seu poder de aceitar ou não qualquer projeto ou medida provisória ou emenda constitucional que vier do Executivo, ela será aqui debatida e discutida. A responsabilidade não é quem manda, a responsabilidade é de quem aprova. Então, a responsabilidade vai ser do Congresso. Nós não podemos aqui querer transpor para o Executivo todas as ações que são decididas dentro da Câmara. Nós é que teremos aqui a responsabilidade e o compromisso de decidir sobre essa fusão, que porventura vier proposta do governo federal, do presidente da República, se nós vamos aceitá-la ou não, porque terá que ser apreciada pelo Congresso Nacional. Então eu não vejo dessa maneira, entendeu? Colocar a responsabilidade toda para o Executivo. Eu acho que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós temos a responsabilidade com o país. E as leis são da nossa responsabilidade. Podem não ser da responsabilidade da nossa proposta. Ela chega aqui por proposta do Executivo, por proposta do Judiciário e por proposta dos próprios parlamentares. Mas a responsabilidade se dá dentro do Congresso Nacional. As leis são de responsabilidade do Congresso e não do Executivo, nem do Judiciário, nem de outro poder. Então, eu acho que nós temos que ter a consciência de assumir as nossas responsabilidades aqui dentro do Congresso Nacional. Deputado Marcelo Álvaro Antônio, para a gente entrar... Você quer fazer alguma coisa? Eu quero fazer só um comentário aqui, voltar um pouquinho aqui no comentário do Sola e do André. O Jair Bolsonaro, presidente eleito, ele há 27 anos, sim, ele está aqui na Câmara Federal, conhece o regimento, apresentou mais de 500 projetos, e eu queria dizer o seguinte, o Sola disse aqui que no governo Lula, né, ele garantiu a governabilidade nesse diálogo com os partidos, né, mas garantiu também através de implantando o mensalão. Nós não podemos esquecer disso. O mensalão foi implantado no governo Lula e o Brasil inteiro assistiu o que deu a governabilidade que o PT buscou aqui na Câmara Federal. A Petrobras, né, o Petrolão, o mensalão, é o que levou o nosso país praticamente para o buraco. O JBS pagou propina para Jair Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro, eu quero só finalizar minha fala, ele há 27 anos está aqui dentro sem nenhum processo de corrupção ou algo parecido, porque é um homem honesto, ilibado, bem intencionado e patriota, ama o Brasil. Esse resgate que o Brasil vai passar até a partir de 2019 passa, obviamente, por essa relação entre o governo federal e o Congresso Nacional. O Zé Rocha disse bem, o deputado Jair Bolsonaro, hoje eleito presidente da República, tem um respeito enorme com todas as lideranças partidárias do Congresso Nacional. Vai ser no diálogo, levando o entendimento que o momento é de todos nós, da classe política, darmos a nossa contribuição com o Brasil, para que a gente possa ter governabilidade, mas levar o nosso país pela frente. A questão do ministério, aí da fusão dos dois ministérios, se me permite. Por favor. Eu acho que todos nós sabemos dos excessos que existem em relação ao meio ambiente. Ninguém, deputado Jair Bolsonaro, hoje eleito presidente, jamais vai fazer qualquer ação que agrida o meio ambiente. Mas os excessos, que muitas vezes, essa conversa que não acontece entre o meio ambiente, né, e a agricultura, muitas vezes deixa de avançarmos em vários pontos. A única coisa que eu acho que vai ser importante é colocar técnicos dentro dessa avaliação entre o meio ambiente e a agricultura, ter condição de decidir pelo aquilo que pode avançar. E muitas vezes não travar grandes projetos por excessos por parte do meio ambiente.
O deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente da República, tem o maior respeito ao meio ambiente e vai ser respeitado o meio ambiente. Portanto, não vejo dificuldade nenhuma na fusão desses dois ministérios. Era só esse comentário. Deputado, então, rapidamente, mas bem rapidamente, eu tenho aqui três perguntas. A Marícia Fantinel Dávila, do Rio Grande do Sul, ela pergunta: as emendas à oposição serão sempre vistas somente como emendas impositivas? Naturalmente, todos nós, deputados, pelo menos foi assim comigo nesse primeiro mandato, eu recebi apenas as emendas impositivas. Foram pagas as emendas pessoais impositivas, individuais, né? E também as de bancada. Eu, particularmente, até porque eu estava desalinhado com o governo Temer, não recebi nenhuma emenda extra, vamos dizer assim. A Alessandra Cubiaco, de Campinas, ela diz que os parlamentares consideram necessário para que os projetos do novo presidente sejam aprovados. E o Romildo pergunta: o Bolsonaro consegue colocar o Brasil para andar? Sem dúvida nenhuma. A nossa expectativa é das melhores possíveis. Dos 57 milhões que votaram nele também, né? Sim, claro. Acredito que seja essa a expectativa de quem votou. Nós entendemos, o deputado André Figueiredo disse aqui no início, né, a questão da retirada de direitos trabalhistas. A gente precisa de entender como a economia liberal é o que tem dado certo no mundo, inclusive nos Estados Unidos. A gente percebe que aqui no Brasil tem direitos trabalhistas excessivos, que quando você vai ver, os brasileiros estão querendo sair daqui para trabalhar nos Estados Unidos, que tem quase direito nenhum. Então a gente precisa de entender o que tem dado certo no mundo, né? Então eu acredito que, obviamente, tem que ter um equilíbrio, não desamparar o trabalhador, mas também não onerar o empreendedor, o empresário, de forma que ele não consiga expandir e mais gerar novos empregos. Então eu acredito sim que o Paulo Guedes, que será o nosso futuro ministro da Fazenda e da Economia, né? Que vai ser Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Né? Exatamente. O Paulo Guedes ele tem realmente um plano de ação para a economia do nosso país, que estamos muito otimistas, que vai sim resgatar a economia, conseguimos trazer o investimento de capital estrangeiro e mais, a geração de novos e bons empregos. Quando fala de programa social, o melhor programa social que existe é a geração de bons empregos, dar dignidade ao brasileiro para botar comida na mesa, para comprar o seu carro, para poder andar de avião. É isso que precisa, bons empregos. Eu quero entrar na outra parte do nosso debate. Vamos colocar o judiciário aqui na nossa discussão. Vamos mudar um pouco aqui a ordem. Nós estamos fazendo tudo de uma forma muito redonda. Deputado José Rocha, a gente falou também da questão do judiciário. A gente sabe que hoje a judicialização da política, ela é uma realidade. Até porque muitas coisas que deixam de ser resolvidas pelo parlamento caem na mão do judiciário, alguém tem que resolver, o judiciário resolve. Mas a gente sabe também que a tendência da judicialização da política, ela é maior quando não existe uma boa relação entre executivo e legislativo. Existe naturalmente uma migração maior em busca do judiciário como poder moderador dessa crise. Quando a gente colocou no ar, no Twitter, esse debate, que a gente ia falar da relação entre os poderes, eu recebi o seguinte comentário do Pedro Calmon. Ele disse: poderes devem ser harmônicos e independentes, como diz a nossa Constituição, e ele se refere a Montesquieu em 1748. Assim teremos um Estado mais justo. A chamada interação, que foi o que eu usei na chamada do programa, é perigosa. Contraria a base do Estado democrático de direito. Total separação. Nos Estados Unidos, isso é conhecido como teoria dos freios e contrapesos, né? Os checks and balances. Na sua opinião, como é que deve ser a relação do próximo governo com o Supremo? Considerando que no primeiro momento a gente não vai ter um governo majoritário, pelo menos hoje esse governo não é majoritário. E não sendo majoritário, o parlamento tende a buscar ajuda muito do Supremo. Olhe bem, Maristela, eu entendo que a relação do governo com os poderes, com o judiciário, com o legislativo, tem que ser pautado pela Constituição Federal. Se o presidente da República se pautar na Constituição, certamente que ele não terá conflito, nem com o judiciário e nem com o legislativo. E em relação à questão da judicialização, é uma questão que eu não coloco essa culpa no judiciário. Eu acho que a culpa é nossa. Eu acho que nós, parlamentares, temos que assumir a culpa de não termos formatado leis que sejam realmente eficazes e que
deixam brechas para que o judiciário possa intervir. E aí nós não podemos fazer essa transferência, eu pelo menos não faço essa transferência de responsabilidade para o judiciário, e sim, a responsabilidade é do parlamentar, é do Congresso, que tem que fabricar leis que elas realmente contemplem todos os aspectos que aquelas se destinam, e não deixar para que o judiciário possa ter as interferências que tem havido, e que não vejo uma culpa, dizer assim, formal do judiciário, mas não deixa de ser uma interferência no legislativo. Deputado André Figueiredo, sua opinião, você acha que no ano que vem a tendência é que o judiciário seja mais ou menos presente pelo presidencialismo que se desenha? Bem, em não um presidente eleito não seguindo o conselho do filho dele para mandar um jipe lá e fechar o Supremo, né? Não, soldado no cabo, não precisava nem um jipe. Não precisava nem um jipe, né? Então, isso aí eu tenho absoluta convicção de que não ocorrerá. Eu vejo que o Supremo precisa se posicionar, mas de uma maneira também que seja harmônica com os outros poderes. Eu discordo do meu amigo deputado Zé Rocha ao dizer que é uma culpa de uma omissão do Poder Legislativo. Não, primeiro que quem legisla hoje muito mais é o Poder Executivo através da edição exacerbada de medidas provisórias. Nós aqui temos certeza que é unanimidade entre a gente, que infelizmente projetos de lei de iniciativa do parlamentar são mínimos em comparação com projetos de lei que são oriundos... Só um minuto, Zé, só para dizer isso aqui. São oriundos do Poder Executivo. Já que você me citou. Sim, mas eu citei respeitosamente, Zé. Peraí, deixa eu só concluir. Eu vou lhe responder. Deixa eu concluir só aqui o meu raciocínio. Concluir, você fala. Então, isso não é problema do Poder Judiciário. Isso aí é uma interferência indevida do Poder Executivo no Legislativo, e aí não é questão de governo A, B ou C. Isso vem já alguns governos acontecendo. Agora, quando esse Congresso Nacional aprova uma medida, o presidente sanciona a medida, e o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, por uma decisão monocrática de um de seus ministros, suspende em caráter liminar, e o Supremo não dá prazo para que o mérito seja, pelo menos, discutido pelo Pleno, isso é um desrespeito ao Poder Legislativo. E cito vários exemplos, porque a média das liminares e cautelares que são dadas em caráter monocrático pelo Supremo Tribunal Federal, ela extrapola os 652 dias. Já teve aí medida que vigiu durante 21 anos, uma liminar. Agora mesmo, nós aprovamos o ISS, que deveria ser destinado ao município aonde o serviço é prestado, seja ele por instituições financeiras, planos de saúde, por um ministro prejudicou 5.568 municípios no Brasil para beneficiar 2 municípios de São Paulo, e nós apresentamos um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, há 3 semanas atrás, foi apreciado, votado em caráter terminativo e já foi para o Senado da República, dando um prazo de 180 dias para que essa liminar, se ela não for apreciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que ela perde a eficácia. Então, é uma maneira que a gente tem também de dar um freio. Eu acho que os 3 poderes, eles precisam estarem devidamente harmônicos entre si, porque senão nós vamos ter um poder querendo interferir no outro, e eu tenho absoluta convicção de que não cabe no Estado que nós queremos, digamos, no Estado brasileiro verdadeiramente democrático, que esses 3 poderes possam estar independentes e harmônicos entre si, mas não da maneira como está hoje. Zé Rocha, rapidinho, que eu tenho que passar para cá. Rapidinho, a questão que André levantou, que o governo o executivo legisla através de medida provisória, a medida provisória é temporária. Ela é temporária, ela é enviada para o Congresso, e o Congresso é que decide se ela vai continuar ou não. A iniciativa dele, é do executivo. A iniciativa é dele, como ele pode ter iniciativa de projetos de lei. Isso aí é normal, dentro do que está estabelecido. Então, não vamos retirar, André, a nossa participação, o nosso compromisso. Nosso compromisso é transformá-la em lei ou rejeitá-la o mais rapidamente possível. Se isso não acontece, a culpa não é do Executivo, a culpa é do Legislativo. Eu não costumo aqui retirar a minha responsabilidade. Sim. A responsabilidade é que as medidas provisórias sejam em tempo recorde, analisadas, votadas, e aquelas que não forem
da aceitação do parlamento, pelo parlamento, elas não vigorarão mais como lei. E aquelas que forem da vontade do parlamento, vigorarão como lei. Eu sou muito, nesse aspecto, eu sou muito crítico da nossa atuação dentro do parlamento. Eu preciso ouvir o lado de cá em relação a essa questão do Supremo. Deputado Jorge Sola, o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, afirmou ontem que em matéria de proteção de direitos fundamentais, o Supremo tem sido firme e unido em favor das mulheres, dos negros, dos gays, das populações indígenas, de transgêneros, da liberdade de expressão. O ministro afirmou que democracia significa que a maioria governa e respeita o direito de todos. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou de alguns pontos que foram pontos muito tratados nessa campanha eleitoral, né, nas trocas de acusações de quem defenderia o quê e quem não defenderia. Ele falou em pontos muito específicos. Diante dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que avalia que o Supremo vai atuar como um corpo, e não como muitas vezes se diz, né, como ministros, como Supremos individualmente, qual a sua expectativa em relação ao Supremo no ano que vem? Bom, primeiro, esperei minha vez para responder à provocação do colega deputado Marcelo. É bom lembrar que a eleição acabou, então não adianta vir com provocações, é a hora de baixar os ânimos, é a hora de ter responsabilidade sobre o que o governo vai implementar. Então esse discurso para ganhar voto, essas agressões de mensalão, eu poderia lembrar aqui que Bolsonaro estava nesta casa no maior escândalo de corrupção do Legislativo brasileiro, que foi a compra de votos para aprovar a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Foi citado eu por podia Joaquim lembrar, Barbosa, eu podia lembrar, único. me permita, eu ouvi o companheiro aí falar o que bem entendeu no seu tempo, por favor. Vamos garantir a democracia, os espaços de cada um. Espero que a gente consiga, inclusive, isso nos 4 anos do governo Bolsonaro. Nós não podemos deixar de lembrar que ele, como parlamentar, com apartamento próprio em Brasília, recebia auxílio moradia. Não poderíamos lembrar aqui que ele teve funcionário fantasma, laranja, no seu gabinete há muito tempo. Isso aí está documentado, está provado. Mas eu não quero entrar nessa polêmica. O que eu quero discutir é, primeiro, governabilidade. Como vai ser o Supremo nesse... Projetos de sociedade. E aí nós temos 3 questões importantes. Você pode construir a governabilidade envolvendo o legislativo. Esse é o formato democrático, né? Fora isso, é o processo autoritário. É o governo que se impõe pela força, atropela o legislativo e impõe o judiciário. Nós temos um sistema de governo que necessariamente, para garantir de forma democrática o exercício, precisa ter uma harmonia entre os poderes e construir uma relação propositiva entre o executivo e o legislativo. E temos judiciário, inclusive, que funcionando até muitas vezes para além das suas responsabilidades, muitas vezes termina assumindo até um papel legislativo que não tem. E assume muitas vezes indicações de decisões que seriam do executivo. Então a gente precisa construir em base democrática. O que nos assusta é que durante a campanha eleitoral surgiu até uma história que quem acreditava em Bolsonaro iria votar em Haddad. Porque o programa dele de governo é tão antidemocrático que aponta para um Estado autoritário, para um Estado em que a liberdade de imprensa vai ser reduzida, para um Estado que não vai acatar decisões do Supremo e para um Estado onde o Legislativo vai perder, vai ser minimizado. Então a gente espera que a gente consiga ter nos próximos 4 anos a manutenção do Estado de Direito, a manutenção da liberdade democrática, que a Folha de São Paulo não seja defenestrada, como ele insiste Jorge em Sola, afirmar. eu preciso ouvir o E só para deputado concluir, de que a gente possa defender os interesses da maioria da população. E aí a boa notícia dessa eleição é que 80% dos parlamentares dessa casa, que foram contra a reforma trabalhista, que impediram a votação da destruição da Previdência, que foram contra o congelamento das políticas sociais e foram contra entregar nossas riquezas multinacionais, foram reeleitos. Enquanto que aqueles que votaram com o Temer nesses outros propósitos, a maioria não foram reeleitos. Marcelo Álvaro Antônio, em relação à questão do Supremo. Qual a leitura que o senhor faz, deputado, dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso? Olha só, eu concordo muito aqui com o deputado Zé Rocha. Eu acredito que a melhor forma de se relacionar entre os poderes, obviamente de forma harmônica, é respeitando a Constituição brasileira. Concordo também, sem querer aqui concordar com pontos de vistas
o mesmo ponto de vista diferentes, mas concordo também quando o deputado André diz que muitas vezes é um desrespeito o Supremo Tribunal Federal, ele muitas vezes intervir através de uma ação que seja liminar em aquilo que foi votado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e foi sancionado pela Presidência da República. Eu acredito que as leis onde realmente não deixam muito claro alguns pontos que dá margem para que o Supremo possa realmente interferir e acabar legislando. É o que a gente viu, pelo menos nesse primeiro ano, essa primeira legislatura minha aqui na Câmara dos Deputados. Bom, a fala do ministro, ela dizendo aí de algumas minorias, eu acredito que ela tem que ser respeitada, mas o que vai valer mesmo é aquilo que foi aprovado aqui no Congresso Nacional, né, e for sancionado pelo presidente da República. Os programas do governo federal, isso que tem que valer. O deputado Jair Bolsonaro sempre deixou muito claro, né, muitas vezes ele até brinca que ele é daltônico, ele não tem diferença de cor, de raça, é uma pessoa que trata todos como iguais. É assim que nós vamos querer unir o Brasil. O que interessa só muitas vezes para a esquerda, né? Essa desunião, eles contra nós, os negros contra os brancos, os ricos contra os pobres, isso aí só interessa à esquerda do nosso país, porque o voto ele é proveniente daí. Porque a esquerda que disse que vai mandar os opositores para fora do país ou para a cadeia. Só para terminar aqui, Deixa eu terminar, deputado, que eu preciso encerrar o programa. Então, isso. O que o deputado Jair Bolsonaro, assumindo a presidência da República, vai querer fazer é unir o Brasil. Pacificar, né? o Pacificar, Brasil, né? Mostrar precisando. Que não tem negros contra brancos, nem ricos contra pobres. Se pacificar os grupos de WhatsApp, já ajuda bastante. Gente, eu preciso encerrar o programa, eu vou agradecer geral para todo mundo, que eu não tenho praticamente mais tempo. Você de casa que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação, muitíssimo obrigada. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h. Até lá. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos.